O ano de 2018, sem dúvida alguma, foi mais um ano de dificuldades para o comércio varejista, dificuldades trazidas pela maior recessão da nossa história, que impactou tanto o comércio em geral quanto materiais de construção. Diria eu que o comércio varejista de materiais de construção ficou ainda mais afetado negativamente do que a média do varejo, porque é uma atividade que depende de crédito direcionado para a população e também das obras do setor público, sabendo a fragilidade fiscal brasileira já dos outros anos, que também é verdadeira em 2018. E sabendo que mesmo com inflação baixa, o desemprego impactou demasiadamente o consumo das famílias, tivemos mais um ano de muita dificuldade. É importante frisar que tanto o varejo em geral no estado de São Paulo, quanto o varejo de materiais de construção, hoje caminha, em números atualizados pela inflação, com os mesmos faturamentos da transição de 2012 e 2013. Ou seja, perdemos alguns anos em termos de negócios e, obviamente, também em termos de empregabilidade, já que uma coisa é bastante relacionada uma com a outra. O que nós estamos vendo ainda é um processo de estagnação pós-grande recessão. A tendência, infelizmente, que foi colocada para o ano era de um crescimento maior, mas foi, infelizmente, menor. E essa frustração com o ano de 2018 vem por alguns motivos. Primeiro, obviamente, o âmbito político eleitoral causou incerteza aos agentes, e quando eu falo agentes, eu estou falando de empresários e também consumidores. Nós tivemos nesse ano um aumento demasiado da taxa de câmbio, o dólar subiu muito, obviamente que por questões internas, devido ao âmbito político, mas também pelas questões externas da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que elevou demasiadamente o câmbio, ou seja, não esperávamos um aumento tão elevado da taxa de câmbio brasileira, e isso afeta demasiadamente o consumo das famílias, porque também temos um impacto de produtos importados, e sem dúvida a greve dos caminhoneiros. Não era esperada, como qualquer greve, independente dos méritos da categoria, os impactos negativos foram imensos, impactos de mais de 1% do PIB, como já esperado pelo IBGE, e também no consumo das famílias e a empregabilidade dos setores, já que tanto o comércio como outras atividades deixaram de continuar o processo de empregabilidade um pouquinho melhor que nós vimos até abril e maio. Houve um retrocesso do emprego com carteira assinada no trimestre maio a julho, e esse impacto ele terminou no início do processo eleitoral, ou seja, tivemos mais inércia ainda da economia. O que eu quero dizer? 2018 parecia ser um ano promissor, de primeiros passos pós-recessão, e foi mais um ano da nossa economia andando meio que de lado, meio que no diagonal. O crescimento de 1,5%, provavelmente, do nosso PIB, vai ser completamente inócuo perante a queda de mais de 8% entre 2014 e 2016, e o comércio varejista em geral, por mais que tenha demonstrado um certo respiro em números, ou seja, tanto o comércio varejista em geral como materiais de construção tem tido um ano melhor do que 2017, mas ainda assim isso é muito mais relacionado a uma base de comparação fraca do que realmente um processo de recuperação. A população ainda não está consumindo, a população ainda não está adquirindo crédito, muito menos comprando para bens duráveis, como é o nosso setor. Ainda temos um processo inicial de reação das vendas e ainda não chegamos nem ao emprego. Eu acho que alguns marcos foram colocados pelo menos em prática, não necessariamente em prática do dia a dia dos empresários e consumidores, mas creio que a reforma trabalhista é um avanço institucional e é um avanço de flexibilização. A reforma não tem condições nem potencial para gerar emprego. O que gera emprego é crescimento econômico. Então, quem dizia que a reforma trabalhista iria alterar o ritmo de geração de emprego do Brasil era irresponsável. A reforma, como qualquer outra legislação, tem potencial para melhorar o ambiente econômico, e é isso que ela se propõe. Na prática, vamos demorar algum tempo, até porque ainda há, por exemplo, a DINS no STF questionando pontos da reforma. Ou seja, a segurança jurídica e os impactos econômicos dessa reforma serão cada vez mais
diluídos com o tempo, porque precisamos ultrapassar esses marcos, jurídico e também econômico. E quando eu falo econômico, significa ela só vai ter a eficácia que nós esperamos do ponto de vista de melhoria dos contratos de trabalho e modalidades de trabalho quando a economia voltar a gerar emprego. Isso vai demorar um pouquinho e não é condicionante, como eu disse, a reforma não gera emprego. Mas ainda assim é um avanço do ponto de vista de melhoria do ambiente de negócios e do ambiente de contratações. Um outro ponto positivo que eu coloco aqui é a questão do teto de gastos. Impor limite aos gastos do nosso país de um governo que é realmente muito endividado, tem uma rolagem de dívida muito elevada dadas as nossas taxas de juros, impor um teto a isso é, no mínimo, responsável. Podemos questionar a eficácia disso com o tempo, podemos questionar o mérito disso com o tempo, mas pelo menos tomou-se uma atitude para assegurar gastos. Nós sabemos que a falta de equilíbrio das contas governamentais vem muito mais da capacidade do governo de não controlar os seus gastos do que seu poder arrecadatório. Nós sabemos que 36% do PIB é de impostos, e isso, obviamente, é muito comparado ao que nos é devolvido em serviços, principalmente básicos. Então, o problema não tem sido a capacidade em arrecadar, tem sido em incapacidade de gerir. E o teto vem em relação a isso, acho que é pelo menos do ponto de vista emergencial, nos auxilia. Um outro ponto positivo do governo Temer, além, obviamente, desses dois pontos, é que ele vai entregar um país para o próximo governante, gerando emprego. Nós não tínhamos geração de emprego e esse ano, provavelmente, segundo dados do Ministério do Trabalho, poderemos encerrar o ano gerando em torno de 300 a 400 mil vagas com carteira assinada, sendo que nós perdemos nos últimos 3 praticamente 2 milhões e 800 mil postos de trabalho, ou seja, o governo entrega a economia gerando emprego, entrega a economia com queda do desemprego. Obviamente que quando a gente fala de desemprego, nós estamos falando dos dados do IBGE, que demonstram que a queda do desemprego, por mais que seja direcionada aos trabalhadores por conta própria e emprego informal, estar em queda depois de um processo de quase 14 milhões de trabalhadores desempregados e 28 milhões de desalentados, somando-se neste processo, saber que vamos entregar um governo com uma tendência de retração da taxa de desocupação do nosso país também é positivo. E eu destaco a política monetária de redução de juros perante uma inflação mais baixa. O que eu quero dizer? Nós temos juros mais baixos, inflação mais baixa, desemprego caindo, devagar, mas caindo, emprego com carteira assinada crescendo, devagar, mas crescendo. Ou seja, em termos de tendência, o nosso próximo governante, a nossa próxima equipe econômica, vai receber um país com uma economia com melhores perspectivas do que recebeu. O que nós temos pela frente com este ambiente econômico um pouquinho melhor, com este ambiente econômico, com melhoria tanto de emprego quanto de política monetária, de uma economia um pouquinho mais organizada. O que eles pegam? Eles pegam um país que deve crescer no ano que vem em torno de 2,5% no máximo, mas ainda assim é um processo razoável, e que tem como obrigação resolver o problema das contas públicas. Qual que é o primeiro ponto? Reforma previdenciária. Quando a gente fala de equilíbrio fiscal, obviamente nós estamos falando do compromisso que o novo governo terá de aprovar algum tipo de reforma que possa garantir às contas públicas um pouco mais de respiro no médio e longo prazo. Ele recebe uma economia melhor, que vai crescer um pouquinho mais, que vai gerar mais emprego, que vai ter um respiro do consumo das famílias, que é 70% do PIB brasileiro, mas que isso tudo é condicionado à qualidade do equilíbrio, a qualidade e atingir o equilíbrio fiscal. Nada disso vai acontecer, nenhum tipo de crescimento do Brasil será sustentável se nós não tivermos um pouco mais de responsabilidade em relação às contas públicas. O primeiro e maior compromisso do lado econômico do novo governo é ajustar o nosso déficit primário para que seja cada vez mais próximo de zero e tenhamos de volta o superávit, um superávit primário, e ao mesmo tempo auxilie com isso um ganho de confiança dos agentes, eu falando principalmente empresários, sejam eles estrangeiros ou nacionais, que precisam voltar a investir no nosso país. Quando você tem um governo que é muito participativo na economia, que é um grande investidor, que é um grande comprador, quando ele volta a ter ser saudável
do ponto de vista fiscal, quando ele volta a honrar com seus compromissos e volta a investir em infraestrutura, em serviços básicos, naturalmente o ambiente econômico fica realmente um pouco melhor, até pelo tamanho que ele tem. Então nós precisamos de um pouco mais de equilíbrio nas contas públicas, honradez aos compromissos públicos, e isso depende de uma política econômica que, mais do que um superministério, seja, sem dúvida alguma, de uma política um pouco mais de união. E aí, quando eu falo união, não é apenas o governo federal, é um processo federativo. Temos que também trabalhar informações com os estados. Para isso, não apenas a reforma da Previdência vai ser muito importante, porque ela, além de ser importante, é urgente, como a próxima pauta de reforma, caso consigamos a reforma previdenciária, sem dúvida nenhuma, é a reforma tributária. Só que isso é mais para frente. Precisamos pensar no urgente. O novo governo recebe uma economia um pouco melhor, mas ainda com muito espaço para voltar até o mesmo nível de produção, de vendas do varejo, de empregabilidade, de atividade econômica como um todo que nós tínhamos antes da crise, lá em meados de 2013 e 2014. Ainda há muito espaço. Uma verdade vai ficar. Independente de quem ganhar essas eleições, o desafio seria muito grande e continuará sendo muito grande. Acho muito importante o processo de privatização e concessão de algumas empresas públicas. Acho que isso, além, do ponto de vista prático, diminuir ministério de 40 para 15 tem um ganho institucional e de imagem mais forte do que na prática financeira, por mais que haja também bastante dinheiro envolvido nisso em termos de economia para o nosso país. Acho que dá eficiência sem avaliar o mérito das pastas, mas vejo isso com bons olhos. Porém, do ponto de vista de diminuir o tamanho do Estado, sem dúvida alguma passa por um processo de privatizações e concessões de forma muito, muito prioritária e de forma responsável. Eu acho que o projeto liberal de se colocar um Estado um pouco menor passa pelo processo de concessões e privatizações, porque não necessariamente nós precisamos ter um Estado grande para ter um Estado forte. Nós precisamos ter um Estado forte. Forte na regulação, mas não necessariamente tomando espaço do capital privado, tomando espaço com a sua ineficiência e com sua capacidade corruptiva, que nós sabemos que praticamente todos os ambientes que têm um excesso de estatização nos impõem. Vejo a capacidade do nosso novo governo de condicionar melhor as contas públicas e proporcionar algum tipo de projeto de concessão e privatização como um benefício para a nossa economia, principalmente a médio e longo prazo, porque isso realmente é um grande penduricalho, é um grande cabide de empregos, é um grande cabide de gastos ineficientes do nosso governo. Vejo com bons olhos. É importante dar independência aos agentes arrecadatórios, como hoje ocorre no nosso país. O que eu vejo como dificuldade não é dar responsabilidade, é impor regras que sejam um pouco mais factíveis e principalmente justas. Quando a gente fala de melhoria tributária no nosso país, obviamente ajustar as alíquotas, unificar, facilitar pagamentos, utilizar formas um pouco mais eficientes para quem pagar do jeito certo e para quem recebe, receber do jeito certo e baseado nas suas esferas. O que eu tenho muito receio de uma reforma tributária, seja ela que simplifique ou que unifique impostos, é que uma reforma tributária, num ambiente de fragilização das contas públicas, ou seja, do agente arrecadatório, uma reforma tributária agora vai resultar, sem dúvida alguma, na minha opinião, em aumento da arrecadação e não em diminuição. Você pode até diminuir a burocracia, seja para o ente federativo, o governo federal, seja para o governo estadual, para os municipais. Uma reforma tributária, num ambiente onde as contas públicas, sejam de municípios, estados e governo federal, estão fragilizadas e no vermelho, ela sem dúvida nenhuma não vai ser benéfica para o contribuinte. Você pode facilitar para pagar mais. Então vejo isso com preocupação. Por mais que também entendo que, na minha opinião, quando você tem uma descentralização da arrecadação, você impõe responsabilidades fiscais para os agentes. E estou dizendo isso aos executivos e legislativos dos municípios e também do governo estadual. Acho isso com bons olhos. Porém, faço essa ressalva.
independente de repassar responsabilidades aos outros entes, fazer uma reforma tributária num ambiente econômico de queda na arrecadação, um ambiente econômico de que o governo gasta mais do que recebe, para nós, contribuintes, a tendência é que seja ainda pior. É necessário um pouco mais de calma. Mexer com tributo é mexer com uma rede de interesses muito elevada, seja do governo federal, dos governos estaduais e também dos municipais. Quando você dá independência ao Banco Central, você determina limite aos interesses políticos em relação às das principais tomadas de decisão da nossa economia. Quando a gente fala da independência do Banco Central, nós estamos falando de um tripé muito importante, além de metas inflacionárias. É importante frisar, a independência do Banco Central é essencial para que as tomadas de decisões dos principais pontos fiscais e também monetários da nossa economia sejam feitas por pessoas técnicas e estritamente técnicas. Nós impedimos o cunho político e de interesses particulares no rumo da nossa economia. Para que nós tenhamos um país com capacidade de crescer com sustentabilidade. O que significa isso? Crescer pelo menos todos os anos e não mais como voos de galinha. E tenhamos entidades e instituições fortes, como é o Banco Central, nós precisamos que as tomadas de decisões ocorridas no Bacen sejam estritamente técnicas. Lá nós temos que ter economistas, lá nós temos que ter estatísticos e gestores que sejam independentes e que tenham liberdade para tomar as suas decisões, independente dos custos políticos e de interesses de determinadas classes ou categorias, muitas delas que já estão impostas ao governo. A independência do Banco Central é essencial para que os rumos econômicos do nosso país sejam colocados de forma transparente e que tenha eficiência. Um Banco Central que não tenha independência, ele está fadado a trabalhar projetos políticos e não projetos econômicos de um país. Eu vejo 2019 com capacidade do comércio varejista paulista crescer em torno de 5% em relação a 2017, é mais ou menos o mesmo ritmo de crescimento nominal do faturamento bruto corrente de 2018 em relação a 2017, ou seja, vejo possibilidade de continuar um processo de recuperação das vendas, iniciar um processo de recuperação das vagas, que daí teríamos 2 anos de reação de vendas, e aí naturalmente poderíamos voltar a investir. Vejo capacidade do governo, caso faça a reforma da Previdência logo no primeiro semestre, de já dar um up, dar um clima melhor para a economia, e isso vai favorecer a entrada de capitais estrangeiros, isso favorece um dólar ficar um pouco mais controlado. Vejo capacidade do nosso país de poder crescer 2,5%. A despeito de um melhor ambiente econômico, de melhor qualidade e capacidade de crescimento, peço aos empresários que nos assistem, principalmente os empresários que são representados pelo Sincomar, tenham parcimônia e pragmatismo nas suas decisões esse ano. Parcimônia, paciência onde? Paciência na tomada de crédito, ainda temos crédito muito elevado e de pouca qualidade no mercado. Paciência na tomada de decisão de empregar mais pessoas, aguardar um pouco mais a demanda ficar mais aquecida para daí sim investir em mão de obra. Nós sabemos o custo que é hoje em dia para você selecionar, treinar, admitir e depois, infelizmente, muitas vezes ter que desligar um funcionário. A tomada de decisão do emprego tem que ser feita de forma muito clara. E lembro aos empresários, não cuidem apenas do balcão de suas lojas. Obviamente que o seu lucro vem da sua receita, mas ele também vem dos seus custos quando você consegue melhorar, diminuir, tratá-los com eficiência. Neste sentido, vejo com muita necessidade um cuidado muito grande com o nível de estoques, não deixar níveis elevados de estoques, porque isso pode causar problemas seríssimos com o capital de giro da empresa, e a gente sabe que quando o capital de giro acaba, o único que nos socorre é o banco, e isso é um péssimo sinal. Um cuidado muito grande com a capacidade de gestão da carteira de clientes, os níveis de endividamento e inadimplência das famílias estão muito elevados, tem que tomar muito cuidado para não fazer uma venda e deixar de receber por ela devido à inadimplência. Há de se ter cuidado com essa carteira de clientes. E por último, e também muito importante, o cuidado muito sério com os seus fornecedores. Nós temos muitas empresas que fecharam com a crise
e muitos empresários que estão empreendendo por necessidade estão nascendo no mercado. Há de se tomar muito cuidado com a capacidade de entrega destes fornecedores, mas principalmente conciliar os prazos e formatos de pagamento com com o seu histórico e seus prazos de recebimento. Nós vemos hoje em dia muitos empresários que pagam fornecedores antes de receber as vendas. É um erro crucial para ter necessidade de capital de giro e, infelizmente, quebrar. Acho que o ano de 2018 já foi, o ano de 2019 vai precisar de paciência e pragmatismo da porta para dentro da loja. Se você, empresário, sobreviveu até agora, parabéns, mas o desafio continua daqui para frente.